Olá, gente. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais um bate-papo da Missão Casa Farol. Para a gente é um grande privilégio participar aqui com vocês, ter todos vocês aqui com a gente. Eu quero me apresentar, para aqueles que não me conhecem. Eu sou Wagner Ribeiro, sou missionário de carreira aqui na cidade de Itapicuru. Estamos aqui há 8 meses com a família, com a equipe de missionários. Eu posso citar o nome dos missionários, não estão todos aqui, mas eu vou citar os nomes, que alguns estão assistindo a gente aí. Eu estou aqui com a Jennifer, acho que a Jennifer consegue dar um tchauzinho. Com Wesley, o esposo da Jennifer, está aqui no cantinho. A Nicole está aqui do nosso lado também. É mais fácil. É mais fácil, né? Essa equipe aqui fantástica. Está assistindo a gente aí a Suene, a Gilma, tem a Lena, que é minha esposa. A gente também tem o Luan e a Andresa, né? Não estão aqui presentes, mas estão, com certeza, em algum momento vão assistir a gente. A gente está aqui há 8 meses, estamos aqui no trabalho focado com o povo não alcançado, no semiárido baiano. E é um privilégio, é um grande privilégio participar do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Nós fomos convidados a cooperar com o que o Senhor está fazendo aqui na cidade de Itapicuru. E, antes de mais nada, eu queria orar. Antes de a gente começar, eu queria agradecer ao Senhor em oração por essa noite. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir os nossos irmãos nesse tempo. Nós somos muito gratos por o Senhor ter nos escolhido, nos chamado para participar dessa tão maravilhosa obra, que é a obra dos últimos dias, Senhor. Pai, nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor nos conduza em tudo nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão assistindo esse bate-papo, todos que estão envolvidos direto e indiretamente. Nós desejamos muito que o seu Espírito nos conduza em tudo. O Senhor é a grande motivação do nosso coração. Nós não estaríamos aqui se não fosse por você. Então, nos abençoe nessa hora. Nós somos carentes da sua graça, Senhor, e da sua presença, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por essa noite. Em nome de Jesus, nos agradecemos. Amém. E o grande motivo, eu quero começar falando sobre o grande motivo de nós iniciarmos esse bate-papo, é que no campo missionário há uma pesquisa divulgada pela ANPB, que é a Agência Missionária Transcultural Brasileira, que eles dizem o seguinte, que em todo o mundo, muitos missionários retornam para casa precocemente. E o Brasil tem a maior taxa do mundo. Essa taxa é em torno de 7%. E, diante dessa realidade, qual é a nossa iniciativa? É de a gente tentar, de alguma forma, diminuir esse índice, né? Então, a ideia de trazer esse bate-papo missionário, falando sobre o preparo missionário, de a gente conseguir servir os nossos irmãos com alguma ferramenta que isso não nos gere nenhum custo, porque a gente está fazendo isso gratuitamente. A gente quer servir a igreja brasileira com essa ferramenta e que seja de grande importância para o preparo de cada um dos irmãos que estão aí nas suas igrejas, que estão mergulhando nessa realidade missionária e que desejam muito ir ao campo missionário, tem uma palavra para ir ao campo missionário e não sabe como iniciar. Semana passada nós começamos com uma introdução e nessa introdução nós falamos um pouco sobre trouxemos aqui a Ariane Santana, ela falou um pouco sobre o processo dela de envio e preparo, e essa semana a gente está trazendo o Bruno, eu vou passar já para ele se apresentar, e muito rapidamente eu quero ler para você o que a gente já tem trabalhado. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o preparo teológico, sobre o preparo muito por alto, né? Resumidamente, eu estou falando sobre o preparo financeiro, cultural, o autocuidado missionário, retorno, e aí hoje nós vamos falar sobre o preparo financeiro. E para falar sobre esse tema, a gente convidou, né, o Bruno, e eu gostaria de passar agora para que ele se apresente, para que a gente conhecesse um pouco melhor o Bruno. Bruno, muito boa noite, Deus abençoe. Passo para você agora, meu amigo.
Boa noite, obrigado, Wagner, obrigado pelo convite, obrigado, Nicole, né, que é uma grande amiga da minha esposa, que nos fez o convite. Não sei como ela sabia, mas eu estou com desejo de dar essa aula sobre esse assunto faz um bom tempo, porque eu vejo isso, inclusive, entre os meus amigos que estão aqui em campo, uma dificuldade muito grande, né? Algo que eu gosto de conversar sobre isso com eles, não porque eu gosto de dinheiro, mas porque eu sei que é uma das coisas que mais dificultam a vida do obreiro em campo, uma das coisas que mais impedem, muitas vezes, o avanço do obreiro em campo e que faz com que ele retorne para casa também, né? Então, esse é um assunto que eu gosto, e que eu já venho me preparando para ele, inclusive para a minha própria vida há um bom tempo, assim. Não sei se eu posso compartilhar aqui um slide, posso? Pode, né? Ok. Eu fiz um slide aqui, espero que esteja compreensível, pois fiz ele bem rápido, mas deixa eu ver se está dando para ver. Ok. Como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre isso, né? E a gente está feliz de estar contribuindo dessa forma com a igreja também. Algumas coisas eu vou ter que, digamos que, falar por menores, não dar tanta ênfase, ou até usar um certo vocabulário meio que oculto, por assim dizer, por conta do contexto que a gente trabalha, né? Mas eu vou me apresentar para vocês, acredito que vocês vão entender. Antes de começar, eu sou casado com Luane, essa é minha esposa, ela é baiana, né? Ela é de Feira de Santana. Nós somos casados, ainda vai completar um ano ainda. Eu tenho 24 anos só e sou obreiro há 3 anos, tá? Eu hoje, junto com a minha esposa, nós estamos em Foz do Iguaçu, né, que é um dos lugares com a maior comunidade árabe do Brasil, árabe e muçulmana, e a gente tem se preparado para trabalhar com esse público e já temos trabalhado com esse público, né? Eu sou formado em Geografia pela Federal do meu estado e hoje eu estou graduando em Teologia. Além disso, eu já fiz alguns cursos, né, na área de missão mesmo, como a ETED, na Jocum, o Perspectivas e o SEM, aqui na Missão Evangélica Árabe do Brasil, aqui em Foz do Iguaçu mesmo. E alguns lugares que eu já trabalhei, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, e também já fui ao Oriente Médio por um trabalho de curto período, né. Então, finalmente vamos a esse tema. Acredito que a gente tem muita coisa legal para falar aqui. Eu não sei como funciona aqui o processo, se vocês deixam livre para falar, mas por mim podem ficar à vontade, perguntar, mandar no chat, vou estar sempre tentando responder, ok? Ainda está no primeiro slide? Ai, deixa eu colocar nesse segundo aqui, que é o da apresentação. Esses somos nós, tá, gente? Eu passei aqui bem rápido, acabou que não deu para ver. Mas vamos lá para esse slide aqui. Bruno. Oi. Então, a ideia é um bate-papo, então, à medida que você for apresentando, todos que estão aqui, se quiserem lançar perguntas, vão lançando perguntas, a gente vai perguntando. Conversar. Vamos conversando, tá bom? Certo, então, ok. Por mim, tudo bem, tá ótimo, gente. Podem ficar à vontade de conversar sobre o assunto. Acredito que todos nós estamos vivendo um dilema parecido aqui, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre esse assunto é que o problema maior dele está na mente, na mentalidade, tanto nossa quanto da igreja. Por quê? A gente tem uma mentalidade hoje sobre recursos, sobre sustento, sobre finanças, sobre dinheiro, um pouco corrompida, muito materialista e humanista, né? Eu vou explicar no decorrer do assunto. Então, para isso, é necessário haver uma mudança de mentalidade, a começar por nós, né, que estamos no campo. Eu acredito que se nós já tivermos uma mente transformada, isso já ajuda bastante, mesmo que a igreja ainda tenha uma mente um pouco materialista, apegada a essa questão financeira. A igreja, pessoas, né? Então, antes de ir para a prática, eu gostaria de deixar ênfase nisso, antes de ir para a palavra também, que o problema maior é a nossa mentalidade acerca do assunto. Isso que dificulta tanto na busca pelo recurso, na forma que a gente compartilha e também no contato com as igrejas, né? E na forma que a gente administra também esse recurso. Então, o maior problema hoje, um dos maiores problemas é as finanças, e isso é muito causado pela mentalidade nossa, da igreja, do ser humano no geral, né? Então, esses aqui são, acredito que vocês entendem, conhecem esses modelos, eu vou passar bem rapidamente, mas o foco vai ser no modelo tradicional, né? Nós temos alguns modelos de quem trabalha no ministério em missão, em campo, né? Os fazedores de tenda, né?
o Business Mission, que é o negócios como missão, e o tradicional. O fazedor de tenda é basicamente a pessoa que ela, através de um emprego secundário, ela levanta o recurso, com esse recurso ela consegue continuar fazendo a obra, né? Ela vende algum produto, ela às vezes até usa da sua própria profissão, dando aulas, alguma coisa desse tipo, mas o foco dela de vida está no ministério, ela trabalha para isso. Já o negócio com missão, o próprio emprego é o trabalho, é a missão da pessoa. Através do emprego ele influencia as pessoas, ele impacta a sociedade, né? E prega o evangelho no local de trabalho ali. Por exemplo, um comerciante, né? Estou passando bem rápido nisso, que o foco não está nisso, tá, gente? Então, o modelo tradicional, eu acredito, é o que é o mais comum, né? E todos, é necessário falar, todos são bíblicos, não há nenhum que seja melhor, nenhum que seja superior. Acredito que todos possuem pontos negativos e positivos. Em alguns lugares você só vai conseguir entrar com o Business Mission, né, através de algum negócio próprio. Em outros contextos você vai ter que fazer tenda, em outros o tradicional ele está suficiente, está ótimo e é o melhor. Então vai depender do contexto, vai depender de cada pessoa, vai depender do que Deus chamou a pessoa para viver também. Esse é o mais importante, tá? Então o tradicional é aquele que ele vive no campo, o foco dele é o ministério, e a igreja, parceiros, amigos, família, levanta esse recurso, ajuda, oferta, né, e o sustenta no campo. Claro, é importante falar que Deus, ele é o sustentador nos 3 casos. É Deus que mantém as pessoas com saúde para trabalhar, é Deus que toca os corações para ofertar, então tudo começa em Deus e tudo é para a glória de Deus. A gente precisa entender isso também. Então, aqui a gente tem agora uma base bíblica para aquilo que a gente está falando, né? Qual é a base para falar que o obreiro hoje ele pode ser sustentado pela igreja, ele pode receber ofertas da igreja, ele pode viver integralmente no ministério? Em 1 Coríntios 9, nós temos Paulo, né, fazendo um certo, até mesmo talvez um desabafo, ou expressando uma indignação diante da igreja dos Coríntios, né? Ele diz, será que nós não temos o direito de beber e comer? Se nós semeamos a vocês coisas espirituais, será muito colher de vocês bens materiais? Claro que não era uma exigência de eu te dou aqui o evangelho e você me dá um recurso. Não. Mas é entender que ele está trabalhando para a propagação do evangelho, mas para isso é necessário que ele tenha os recursos necessários para realizar esse trabalho, certo? Se eu estiver falando muito rápido, gente, podem falar, Bruno, dá uma segurada, porque eu sou um pouco acelerado. Então, em 1 Coríntios 9, né, eu dou a sugestão para anotarem essas bases bíblicas e depois estudarem vocês mesmos, lerem vocês mesmos e ter isso bem fundamentado, né? Porque é importante a gente entender que o que nós fazemos é bíblico, não é pecado, não é errado, até porque muitas pessoas, às vezes, até nos fazem certas acusações, né? Às vezes podemos ouvir certas coisas que não são bíblicas, então é importante a gente estar fundamentado na palavra. Então, em Lucas 8, nós já podemos ver o próprio Jesus sendo sustentado em seu ministério, né? Ele diz que Jesus andava de cidade em cidade, né? De aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E ele ia com os 12 e também com algumas mulheres que ele havia curado de espíritos malignos, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ou seja, Jesus ele era sustentado ali pelas mulheres que caminhavam com ele no ministério, através dos bens materiais delas, certo? Então, se Jesus vivia dessa forma, por que seria pecaminoso para nós vivermos dessa forma? Então, tudo se trata da nossa mente, da forma que a gente enxerga isso, né? Aí aqui tem alguns outros textos, né? Se vocês quiserem fazer anotação, tirar um print, acho que depois vocês também terão acesso a esse material, mas... nesses textos a gente consegue também ver um pouco, inclusive também dos fazedores de tenda, né? Então, por exemplo, Oi. Na sua fala aqui, eu estou lembrando uma coisa interessante, é de que isso faz sentido. A gente percebe que o Brasil ele tem uma palavra sobre missões, ser um celeiro, enviar missionários e tal. E a gente percebe que o movimento missionário, ele inicia com a oração, né? O envio, o id, é isso, e aqueles que mantêm financeiramente.
a gente percebe que há um caminho de amadurecimento na nação brasileira. Um amadurecimento na oração, e esse lugar está enviando pessoas, e agora a gente percebe também que haverá um momento em que a nação brasileira amadurecerá também, no sentido de financiar, de custear, de enviar recursos, muito mais do que o que já tem feito nesse tempo, né? Eu percebo que o Brasil entrará nesse tempo de amadurecimento, de apadrinhar missionários, financiar missionários, porque eu acredito que isso tem a ver com esse movimento do Espírito desse tempo. Amém. Eu creio nisso também. E é necessário, né? Porque não tem como a gente fazer ou querer enviar pessoas se a gente não está disposto a ajudá-las a se manter nos locais em que estão sendo enviadas. E nós temos hoje exemplos de países que fazem isso muito bem, né? Não é puxando a sardinha para eles, mas, por exemplo, os Estados Unidos, quando a gente ouve os obreiros de lá falar, e aqui a gente já teve contato com alguns, a gente vê que a questão de finanças para eles geralmente não é um problema. Eles entendem muito bem essa questão do investimento, as igrejas entendem isso muito bem. Então, talvez se você está precisando de sustento, converse com uma igreja nos Estados Unidos, talvez eles te ajudem com a maior probabilidade de ajudar do que uma igreja no Brasil. Infelizmente, né? Não deveria ser assim. Eu acredito que não se trata da economia do país, se trata do coração da igreja mesmo, de ter coração generoso, entender que os nossos recursos são de Deus e para a glória de Deus, né? Tem um missiólogo que ele fala que a gente precisa ter uma mentalidade de tempos de guerra no que diz respeito à missão. Em tempos de guerra, todos os nossos bens são voltados para a guerra, são voltados para o investimento da guerra. Então, se a gente não tem essa mentalidade, a gente acha que os nossos recursos é para fazer tudo, menos para investir no reino, né? A gente o que sobra é para investir no reino. Qualquer crise, por menor que seja, as pessoas vão tirar primeiro o recurso da missão, da obra, né? Eles não vão deixar de fazer nada supérfluo, mas a obra vai perder ali o recurso que é tão importante, né? Então, por exemplo, falando de alguns desses textos, em Romanos 15, nós temos Paulo falando para a igreja dos romanos enviá-lo, né? Ajudá-lo a ser enviado, para encaminhá-lo para um outro local na qual ele gostaria de estar indo. Em 2 Coríntios 1, a gente tem ele falando que ele queria encontrar com eles para que ele tivesse um segundo benefício, para que eles ajudassem ele a ser enviado para Macedônia, ou seja, Paulo está pedindo às igrejas o seguinte: eu preciso que vocês me ajudem a ir até esses locais, eu preciso que vocês me enviem até esses locais, eu preciso que vocês sejam generosos, eu preciso das finanças de vocês também, né? E é justo, né? É justo. Da mesma forma, em 2 Coríntios 8, ele fala: porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Eu gosto muito desse texto, porque isso mostra que os crentes entenderam a graça que é participar disso. Eles entenderam o privilégio que é participar disso, não como um peso, mas como um privilégio. E essa é a nossa mentalidade, inclusive estando em campo, né? Aqui eu peguei um trecho de um livro que eu gostaria de indicar esse livro para vocês. Esse livro ele me ajudou muito, assim, muito mesmo, quando eu comecei a buscar, a iniciar esse levantamento de sustento. Chama The God Ask, o pedido divino, do Steve Shadrach. Ele fala assim: levantar sustento é uma tarefa espiritual. Ela não diz respeito a técnicas, personalidade, nem mesmo a experiência. O Senhor é o único que pode mudar o coração de uma pessoa para fazê-la contribuir. Aí, em um outro trecho, a força de sua capacidade de levantar sustento com as pessoas está diretamente ligada ao seu relacionamento particular com Deus. Ou seja, primeiro ponto: levantar sustento é uma tarefa espiritual, não é carnal, não é material. Faz parte do ministério, do obreiro, o período de levantamento de sustento. É muito importante. Se você não tiver um sustento, você não vai se manter em campo, você não vai conseguir realizar o seu trabalho da forma que deveria ser realizado. Você vai ficar preocupado com finanças e não com aquilo que realmente importa. Então, o período de levantamento de sustento, ele é extremamente importante, é essencial. Não dá para pular essa etapa. Não dá para falar: Deus falou comigo para ir para tal lugar e eu vou sem dinheiro. Eu já vi isso acontecer em alguns momentos e eu vi isso, inclusive, prejudicar obreiros que estavam em campo. Contando uma experiência, quando eu estive em um dos locais, não vou citar especificamente,
uma outra equipe também estava. E eu lembro que meses depois, quando a gente havia saído do local, essa outra equipe ainda estava postando nas redes sociais que precisavam pagar a hospedagem naquele local em que nós estávamos. A minha equipe já chegou e pagou. A outra equipe, ela meses depois ainda estava devendo. Ou seja, ela trouxe um prejuízo para os obreiros que estavam naquele local, que muitas vezes tiveram que tirar do próprio bolso para conseguir mantê-los ali. Então, se você não tem um sustento completo, ou pelo menos o suficiente para te manter no campo, você pode acabar prejudicando outros obreiros que estão em campo. Você pode prejudicar trabalho, você pode dar um mau testemunho. Imagina se você vai para um local e sai devendo o comerciante local ali, e sai devendo alguém da cidade. Imagina, as pessoas vão pensar, os clientes vieram aqui, falaram de Jesus, mas estão devendo a minha loja, saíram devendo a minha loja, saíram devendo o aluguel. Não vai ser um bom testemunho, né? E essa tarefa, ela não se trata apenas daquilo que a gente pode, da nossa capacidade, né, da nossa experiência, ou de quão habilidoso nós somos, ou o quão comunicativo nós somos. Nós temos que entender que quem faz isso também é o Senhor, né? Eu posso falar muito mal, mas o Senhor pode tocar o coração. Porém, a gente tem que nos dedicar também, entendendo que, sendo espiritual, é um trabalho que deve ser feito também com perfeição. É um trabalho que deve ser feito para glorificar a Deus. Então, eu vou me dedicar para que isso aconteça, né? Isso é muito importante. Oi. Ainda nessa fala anterior, eu queria lembrar uma coisa que eu considero muito importante. Existe, sabe, em algum lugar, sabe, nas nações, sabe, em outros estados, em outras localidades, pessoas que têm o coração queimando por aquela causa que o Senhor te chamou para fazer. Então, eu sempre acredito que Deus, ele vai nos conectar com aquela pessoa que o coração dela está queimando, ela não pode ir, ela não tem disponibilidade de tempo, ela não tem disponibilidade familiar, sabe? Não tem um preparo, mas o coração dela está ardendo tanto que ela procura alguém que ela possa investir para aquela pessoa aí. E eu costumo ensinar isso para os missionários que estão conosco aqui. Cara, ore, porque tem alguém que quer investir em um trabalho sério, em um missionário sério, que está fazendo algo, sabe, para glorificar o Senhor. E na sua oração, o Senhor vai conectar essas pessoas, vai colocar você, sabe, diante dele. Eu acredito muito nisso, Porque a missão é do Senhor, né? A missão é dele, né? A missão não é nossa. Eu sempre falo assim, as pessoas não vão mandar a oferta para o missionário dizendo, coitadinho, está passando necessidade, está precisando tanto, né? Ele está morando assim, ele tem filho, tem isso aqui. Não, ele vai mandar por causa da causa, ele se identifica, o coração dele queima por aquilo ali e ele quer participar de alguma forma, então ele manda a oferta que ele puder, né? E isso é, para a glória de Deus, isso é bastante importante. É verdade. Às vezes a gente acaba impedindo pessoas que estão interessadas, né, de fazer parte da obra do Senhor, que é um privilégio, né? Eu sempre gosto de falar, gente, é um privilégio estar no lugar que nós estamos. É um privilégio fazer parte da obra que Ele tem feito desde o início, né? A gente precisa ter essa mentalidade. Precisa entender que quando a gente convida alguém a participar, a gente não está implorando, obrigando ou fazendo um jogo de trocas, como se você me ajudar, o Senhor vai te abençoar. Não, a gente tem que falar, olha, estou te dando a oportunidade de participar disso aqui, para a glória de Deus, e eu tenho certeza que só de fazer parte você já será uma pessoa abençoada. Deus, não estou te prometendo que Deus vai te dar algo em troca, mas eu te prometo que você vai fazer parte de algo que é muito maior do que nós, que é muito maior do que a gente consegue enxergar, né? Então a gente precisa, inclusive, orar por pessoas que tenham essa mentalidade. Não orar para simplesmente chegar ao recurso, mas que tenham pessoas realmente que entendam no que elas estão investindo. Pessoas que realmente deem com o coração, deem com liberalidade, com generosidade. Não importa o valor. Era algo que eu sempre conversava com as pessoas quando eu apresentava o meu projeto. Falava, olha, eu sei que eu preciso de X reais, e eu sei que o senhor vai me levantar esse dinheiro. Se você me der 1 e eu precisar de 1.000, o senhor vai levantar outros 999. Se você me der 1.000, eu já consigo só com você. Mas dê o que está no seu coração. Dê aquilo que você acredita que o senhor quer que você dê. E muitas vezes, aquilo que a pessoa está ofertando também é uma forma do senhor trabalhar no coração dela.
Assim como ele trabalha no nosso, de depender somente dele, de confiar nele e não no dinheiro, ele também faz isso nas pessoas que contribuem com o nosso ministério, né? Então, a gente tem algumas etapas aqui do levantamento de sustento que eu acho que são muito importantes. Não dá para começar um levantamento de sustento sem oração. Não dá para fazer nada sem oração. Não dá para iniciar um projeto sem oração. Então, ore e peça convicção ao Senhor. Senhor, eu estou me dirigindo a esse trabalho, a esse projeto, a esse povo, a esse local. Eu quero que o Senhor me dê convicção, porque eu sei que em momentos de dificuldade, se eu não tiver convicção no Senhor, isso vai me abalar. Isso vai fazer com que eu volte. Se em algum momento houver uma dificuldade, eu sei que eu posso acabar retornando. Então, me dê convicção de que aquilo que eu estou apresentando aqui para as pessoas é algo digno, é algo que é valioso para o Senhor, é algo que o Senhor deseja. Me traga essa convicção, peça estratégias. Senhor, me dê estratégias, me dê direcionamentos com pessoas que eu devo falar, de que forma que eu devo comunicar, qual o trabalho que eu vou realizar, e peça para que ele te faça entender que ele é o dono da obra, não você. A sua capacidade, os seus talentos não vão fazer com que a obra ande. O Senhor vai fazer apesar de nós. Nós seremos um instrumento usado por ele, mas ele é o maior responsável, o maior interessado e o destino final, a glória para ele, né? Depois que você tiver intercedido e continuar intercedendo, continuar orando, pedindo direção, orando pedindo pessoas, você vai construir o seu projeto pensando nisso. Pense, qual mensagem você quer transmitir com o seu projeto? Qual é o impacto que você deseja causar com esse projeto? O que você vai compartilhar com as pessoas sobre o seu projeto? E quando você estiver construindo isso, valorize o seu projeto, sabe? Não transmita isso, não construa seu projeto, o seu designer, seja lá como você vai transmitir isso, não faça como se você estivesse obrigando a pessoa, como se você fosse um pedinte. Nós não somos pedintes, entenda. Nós somos servos do Senhor, que vive a obra do Senhor, para a glória do Senhor, e estamos dando o privilégio de outras pessoas a também viverem isso. A Isis perguntou, qual é o momento certo de começar a buscar sustento? Na verdade, eu vou falar isso posteriormente também, mas a busca de sustento é algo que vai ser para a vida toda, né? Antes de ir para campo, você vai fazer ali um trabalho, um engajamento maior para você levantar o seu sustento mensal, mas você vai estar sempre buscando. Inclusive, eu e minha esposa estamos agora novamente em um período que a gente vai ter que voltar a fazer isso. Por quê? Pesquisas indicam que no primeiro ano de ministério, né, no primeiro ano de campo, independente do local que você esteja, geralmente os missionários perdem 50% do seu sustento. Ou seja, você chega, por exemplo, vamos colocar um número redondo para facilitar. Você chega com 1.000, você precisa de 1.000, você conseguiu os 1.000, mas no primeiro ano você vai ficar com 500. Você vai estar com 500 ali, até o final do ano. Então você vai ter que, novamente, refazer, construir novamente seu projeto, apresentar para as pessoas, e aí é necessário, novamente, oração, vamos construir o projeto, e vamos apresentar o projeto. Reconheça a importância do seu trabalho, sabe? Não é um trabalho qualquer. Reconheça que pessoas estão sendo e serão abençoadas com o seu trabalho, que o Senhor será glorificado naquele local com o seu trabalho. Isso não é pouca coisa. E na hora da apresentação é muito importante isso daqui, uma linguagem acessível. Não adianta eu falar com uma linguagem acadêmica para uma pessoa que às vezes só tem o segundo ano do ensino fundamental, sabe? Essas pessoas são alvos também da graça de Deus e Deus pode ir a usá-las também para participar da missão dele. Às vezes a gente visa muito empresários, grandes igrejas, e às vezes o Senhor nos surpreende com aquela igreja pequena ali no final da rua, ou com aquela senhora que às vezes ninguém não dá nada, sabe? Que ninguém acha que ela vai contribuir, e às vezes essas são as pessoas e as igrejas mais fiéis, sabe? Porque elas entendem que o recurso que elas têm são para Deus e que elas sentem o privilégio de participar da missão de Deus, da obra de Deus, né? Então, tem essa linguagem acessível. E se você for comunicar o seu projeto para pessoas de nível acadêmico, por exemplo, comunique de uma forma também mais, não robusta, mas detalhada, talvez, de uma linguagem que seja também compreensível para essa pessoa e tudo mais. E tenha diferentes projetos para diferentes públicos. Eu não vou pegar um projeto super elaborado, cheio de gráficos e cheio de tabelas e números para apresentar para minha mãe, por exemplo, né? Ou para minha tia, ou para o tio da minha esposa.
que às vezes não terminaram o ensino médio e eles não vão saber identificar, entender as tabelas, vão ser um emaranhado de números que não vão fazer sentido para eles, certo? Só que às vezes é necessário você pegar esse projeto e apresentar para o pastor da sua igreja. Ele precisa saber os números, ele precisa saber os dados, as tabelas, ele vai entender melhor o seu projeto tendo isso visivelmente para ele, né? E se prepare para imprevistos. Às vezes a gente não se prepara para imprevistos. Às vezes nós achamos que está tudo certo, estou aqui com o meu projeto no pendrive, vou chegar na igreja e passar no projetor. Aí você chega na igreja, não tem projetor. O que você vai fazer? Se você não estiver preparado, se você não estiver ali com um segundo plano, um plano B, seu projeto vai para água abaixo. Então esteja preparado, saiba do que se trata o seu projeto, para você falar, inclusive, sem olhar para ele, né? Então, isso aqui é muito importante. E lembre-se, digno é o obreiro do seu salário. É muito importante você entender isso, ter isso em mente. Você não é indigno, você não é inferior, você não é pedinte, você é um trabalhador do Senhor e você é digno de receber o seu salário. Você é digno de receber o seu sustento. Não só, e aqui eu dou essa ênfase, não só para você ter a sua comida e a sua casa, mas também para você ter um momento de lazer, para você também ter um momento de descanso com a sua família, tirar férias, né? Muitas vezes a gente não se prepara para as férias, aí chega no momento de tirar férias e a gente não consegue sair de onde está. Às vezes a gente não consegue investir em um tempo com o esposo, a esposa, ou com os filhos, porque a gente não se preparou para isso. Então, você é um trabalhador, como todos os outros na igreja, né? E você pode ter momentos de lazer, e você é digno de receber o seu salário e usá-lo e gastá-lo também. E lembre-se, com responsabilidade, para a glória de Deus também, né? O Senhor também quer obreiros que tenham momentos de lazer, que tenham momentos de descanso. Ele não falou do sábado lá no Antigo Testamento à toa, né? O sábado se tratava de um momento de descanso para os servos dele, né? Hoje nós fazemos geralmente isso no domingo, né? Então, isso é o dia do Senhor também, não só para ir à igreja, mas também para descansar, também para você não pegar nada de trabalho, ter um tempo com a sua família. Então, lembre, isso é muito importante. Falar alguma coisa, Wagner? É muito legal você falar isso. Na nossa experiência, a gente vai encontrar pessoas como a Jéssica. Ela deixou aí uma nota dizendo o seguinte, que ela está no campo missionário há 1 ano e 8 meses e ainda continua buscando parceiros, né? Ainda continua apresentando projetos e tal, então não para, né? Então, assim, principalmente para aquele que é missionário de carreira, né, ele continua fazendo relacionamentos, compartilhando projetos, compartilhando a missão, para que mais pessoas conheçam, se engajem, né, naquilo. Uma outra coisa também que eu ia falar é que, à medida que você vai engajando nessa realidade e conectando com pessoas que seu coração, sempre vou falar que o coração queime, né, esteja com o coração na missão, você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, olha, eu estou enviando esta oferta para vocês, mas essa oferta não é para o combustível, essa oferta não é diretamente para a missão, essa oferta é para sua família, para você ir no shopping, para você ir no parque, para você comprar um brinquedo para sua filha. E isso é legal, cara. Isso é muito bom. Porque Deus manda essas pessoas com esse coração, com cuidado do missionário, para cuidar do coração do missionário. E Deus, como a missão é dele, ele se preocupa com todos os detalhes. Todos, absolutamente todos os detalhes. Que nos cabe deleitar-se no Senhor e viver isso de forma, né, maravilhosa. Exatamente. Eu tenho muitas experiências assim de ver o cuidado do Senhor em coisas que às vezes parecem banais, né? Hoje, inclusive, aconteceu isso. Minha esposa estava na rede social, ela viu um bolo de aniversário. Ela falou assim, chegou na rede social, nossa, me deu uma vontade de comer um bolo de aniversário. De repente, um casal que nós nunca havíamos encontrado em Foz, mas que nos seguiam, a moça falou, estou em uma festa, me passa o endereço, eu vou levar para vocês. E a moça chegou aqui com bolo, chegou aqui com doce, chegou com cachorro quente, está aqui. Então, assim, a gente precisa também começar a enxergar o cuidado de Deus nessas coisas e ter sempre um coração grato, sabe? Às vezes a gente acha, Deus não vai se importar com isso, é muito fútil. Mas às vezes ele quer que você tenha esse tempo também. Eu quero ir no cinema, acho que Deus não se importa com isso. Sim, ele se importa também, porque você é filho, você não é só um servo, você é um filho, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Deus ele está cuidando de nós enquanto nós estamos cuidando das coisas dele, né?
Então, é importante a gente, inclusive, educar a igreja sobre isso. Porque, às vezes, a igreja pensa muito no obreiro que ela acha que o dinheiro dela vai se transformar em os R$ 10 em 10 almas. Mas não é assim que funciona. Ela está nos ajudando a permanecer em campo, ter a nossa vida aqui, para que a gente seja instrumentos do Senhor, sejamos instrumentos do Senhor, para que o Senhor alcance as pessoas, para que o Senhor abençoe as pessoas. Então, a gente precisa ensinar a igreja que nós somos pessoas comuns, né? Nós temos nosso momento de lazer, nós temos que parar para fazer uma comida, nós queremos, às vezes, ir jantar com a esposa. Eu recebi uma oferta esses dias para mim e sair com a minha esposa. A gente fez o quê? A gente juntou e vamos comemorar um ano de casado com esse dinheiro que a gente recebeu, direcionado para isso, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter isso em mente também, porque senão a gente acaba pensando que nós somos robôs, e nós não somos robôs, né? Então... Muito bom. Oi. Eu falo, muito bom, muito bom. Eu quero compartilhar o que a Jéssica colocou aí. Ela disse que ontem recebeu uma oferta para ir comer churrasco. Churros, eu cheguei churrasco. Recebe aí, gente. Para comer churros. E assim, para a glória de Deus. Né? Hoje é dia das crianças. Recebi uma oferta e fui levar minhas crianças para comprar um brinquedo e tomar sorvete. Isso é cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Né? Cuidado de Deus. Em todo tempo Ele nos cuida. Ele cuida de nós no campo missionário. Bom. Amém. Ele cuida. E a gente precisa também estar sempre com os olhos e ouvidos atentos para perceber isso, né? Às vezes a gente acha que foi o acaso. Não, não é o acaso. Às vezes a gente acha que o Senhor não pode me dar isso, mas Ele pode. Às vezes Ele quer. Ele só quer que você creia e peça. Então peça. Às vezes algo fútil, pede. Sabe, o que custa? No máximo você não vai receber. Sabe? Então, assim... não tenha a mentalidade, e eu sempre reforço isso com meus amigos, não tenha a mentalidade do missionário miserável. O que é o missionário miserável? É aquele que sempre a forma de comunicar com as pessoas é como se ele estivesse em necessidade, é como se ele estivesse em dificuldade, é como se não tivesse o que comer, é como se comesse, raspasse a panela. Às vezes há casos como esse, assim, infelizmente, seja por irresponsabilidade da pessoa, das igrejas, mas... se não for o seu caso, não reforce esse estereótipo, sabe? As pessoas precisam entender que nós, às vezes, estamos nos alimentando bem e queremos comer uma pizza, por exemplo. Não tem mal algum nisso. Por que não é pecado para os outros e é pecado para nós? Por que todo dia, após o culto, as nossas igrejas onde estão os jovens podem se reunir para ir comer um lanche e a gente não pode se reunir para comer um lanche com os nossos amigos no campo? Não há mal algum nisso, né? Agora, sobre a questão da construção do projeto, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente tem que refletir, né? Que é algo que nós refletimos quando a gente constrói nosso projeto. Primeiro, você precisa se apresentar. Se a pessoa não te conhece, ela precisa saber quem você é. Se ela não te conhecer, ela não vai confiar em você para investir no seu ministério. Como assim? Quem é você? De onde você fala? Como que eu posso saber que você é quem você diz que é? Né? Então, o que você faz? Você tem alguma formação? Você faz algum trabalho, alguma aptidão? Quem te enviou? Quem é a igreja que está por trás de você? Né? Eu sempre falo, gente, não sejam missionários autoenviados. E se você for investir em obreiros, dê prioridade aos obreiros da sua comunidade. Por quê? Porque você sabe que eles têm uma comunidade, porque a sua comunidade tem a responsabilidade de estar com eles, né? E porque, às vezes, missionários obreiros autoenviados, eles não têm tanta responsabilidade porque não têm a quem prestar contas. É importante essa prestação de contas, esse acompanhamento espiritual, né? Então, nessa apresentação, fala quem te enviou. Eu sou da igreja X, eu sou enviado da igreja X, né? E o que você pretende fazer? Eu pretendo dar aulas sobre isso, porque essa é a minha profissão. E sobre o campo, quais são as necessidades do campo? São apenas espirituais? É uma região que está fria? Por exemplo, a Europa, que não há necessidade... Tudo bem que há muitas necessidades além das espirituais na Europa também, né? Muitos refugiados. E qual é o público? Eu vou trabalhar com o sertanejo em um vilarejo X, que eles têm muitas necessidades assim, assado, e a gente, além da pregação do evangelho, que é o essencial, o mais importante, a gente também quer que haja um florescimento na comunidade, um desenvolvimento social, alfabetização para a comunidade, enfim, qual trabalho está sendo e será realizado? Você pretende abrir uma frente de trabalho nova? Estou indo para o Oriente Médio para dar aula de
português, porque muitos pretendem ir para países de língua portuguesa, só que eles não têm a língua. Há muitos interessados, eu vou falar sobre isso aqui, vou trabalhar sobre isso, nutrição, psicologia, medicina, eu vou dar aula de matemática, enfim, há N possibilidades. Use aquilo que o senhor colocou nas suas mãos, né, porque não foi à toa. Sobre o projeto. De que forma que você pretende suprir essa necessidade? Apresente o projeto em si, coloque o corpo do projeto. A gente vai suprir a necessidade assim, assim, assado. Através disso aqui, desse projeto, a gente vai alcançar as comunidades, a gente vai criar esse relacionamento e vamos pregar o evangelho para eles. Mas lembre-se, não é uma moeda de troca. Eu te dou a cesta básica e em troca você ouve o evangelho. Não, eu te dou uma cesta básica porque eu creio no evangelho e o Senhor me diz que eu tenho que dar fome ao que é faminto. Eu tenho que dar fome, eu tenho que dar comida ao faminto, ao que está com fome. Eu tenho que suprir a necessidade daquele que está em necessidade, porque o Senhor tem me abençoado. Então, esse é o evangelho. Não é uma moeda de troca, é uma realidade. Eu te ajudo porque o meu Senhor quer que eu te ajude, né? Então, de que forma que você vai servir esse público? Isso é importante de ser dito no seu projeto. E o que geralmente os obreiros têm maior dificuldade, do que você precisa para estar indo a esse local. Aqui as pessoas engasgam. Então, agora é a finança, né? Aí há aquele nervosismo, não sabe como falar, tem medo de ficar parecendo um pedinte. Não pense assim. Pense, olha, diante de tudo isso que eu te apresentei aqui, de quem eu sou, daquilo que o senhor tem falado comigo, eu preciso disso daqui. Seja sincero, né? Você sabe quanto você precisa? Você tem contato com alguém no local para te informar quais são os preços, né? Quantos mensais? Quantos reais? Você precisa da passagem? Você precisa de um tempo de preparo? Quanto que é a escola, o preparo, o estudo? Seja sincero nessa questão. É muito importante. É muito importante ser sincero nisso aqui, porque às vezes a nossa falta de sinceridade, e o brasileiro ele tem muito disso, de querer dar vários contornos antes de falar um. Não, seja sincero. Se a pessoa quiser fazer parte, ela vai fazer parte independente do valor, né? Seja sincero, porque se você coloca 2 e é 5, esses 3, como que vai ser? Vai faltar? Então, seja bem sincero nessa parte aqui, é muito importante. Não faça rodeios, né? Como dizem. Agora, falaram aqui, é preciso ser muito assertivo. Sim, é muito importante ser assertivo. E é bíblico, né? Nós temos que ser sinceros, verdadeiros. Não mentir, não omitir. Como você faz essa apresentação? Você liga, faz videochamada? Vou falar sobre isso. Há muitas formas também de fazer essa apresentação. E a internet hoje ela ajuda muito, muito mesmo. Boa parte do nosso sustento hoje vem através de pessoas que nós conhecemos na internet e apresentamos o projeto para elas na internet, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo do quadro de recursos que nós fizemos para o nosso projeto, tá? À esquerda nós temos para o local que nós estamos hoje, né? Eu vou ter que refazer isso, inclusive, que estamos em um contexto diferente agora. E à direita o local que nós iremos futuramente, se Deus quiser, já em um país do Oriente Médio, né? Então, como eu falei, seja sincero consigo, inclusive, não só com as pessoas. Por quê? Do que você realmente precisa. Às vezes aquilo que você acha fútil pode ser importante. Por exemplo, uma amiga nossa aqui, ela falou que ela estava com vergonha porque ela está começando agora, né, no ministério, e ela, a vida toda, ela tem o costume de fazer massagens, alguma coisa do tipo, não lembro exatamente o que é. E aquilo é muito importante para ela, deixa ela tranquila, relaxada, faz bem para o corpo dela, enfim. E ela falou que estava com vergonha de falar sobre isso. Mas se é importante, se você não se te dá paz, você está em paz em falar sobre isso, em trazer isso, você acha que é pecaminoso? Não, não é pecaminoso? Qual o problema? Sabe? É claro, a gente tem que ser comedido também, né? Tem que ter sabedoria até na forma que a gente vai comunicar isso, porque para não parecer que somos fúteis demais, né? E não é questão de omitir, é de não causar tropeço nas pessoas que vão ouvir, porque às vezes você vai falar para alguém que ela tá ali na penúria, mensalmente, você vai falar, é porque eu quero para massagem. Não precisa falar se você quer para massagem. Você tem outras necessidades além dessa. Seja sincero também, né? Mas seja sincero consigo. Você precisa de 3 mil? Fala 3 mil.
Não fala 2.500 porque você acha 3.000 demais. Não fala 2.999. Não, é 3.000, é 3.000, né? Não se espante com o valor, né? Desde que eles sejam verdadeiros, comunique eles, né? Quando eu olhei aqui à direita, esse quadro vermelho, ele está em dinar, que é a moeda do local que nós iremos. O dinar hoje ele está quase R$8, ou seja, fazendo a conversão da moeda ali, nós precisaremos em torno de R$12.000 para estarmos no campo, na capital da cidade, do país que nós iremos. É muito dinheiro, gente. Só que nós somos sinceros. Nós conversamos com pessoas que estão lá e falaram, vocês que são obreiros sem filhos, casal sem filhos, vocês precisam de X. Ok. Na hora eu me assustei e falei, não, é X, vamos de X. Não vou de menos X, não, vai ser X. Então, converse com quem está no campo e ouça quais são as necessidades locais, quais são os preços, aluguel, energia, água, alimentação, como que é o mercado, transporte, tem ônibus, não tem ônibus, vai ter que ter carro próprio, Uber, enfim. Descubra isso, tá? E lembre-se, tem coisas que geralmente os obreiros sempre esquecem. É a questão do INSS, Previdência. Gente, é muito importante, tá? Não sejam negligentes nisso, porque isso pode ser bem caro lá no futuro. Então, assim, mas é muito supérfluo. Quando eu fiz isso aqui no início, na primeira vez, a minha esposa falou assim, INSS, Previdência, para que isso? Aí, quando a gente teve uma aula recente sobre isso com um obreiro mais experiente, ele falou, gente, lembre-se, INSS, Previdência. Aí, amor. Então, assim, graças a Deus, desde que nós saímos de Vitória, Espírito Santo, onde nós nos casamos, a gente tem pago o INSS. Tem alguém que oferta todo mês para isso especificamente, que vai lá e paga. Então, assim, às vezes algo que você acha que é supérfluo, que vai te atrapalhar, se não for feito, vai te atrapalhar mais lá na frente, né? Lá na frente vai custar caro. Às vezes, seguro saúde, se você estiver fora do país, né? Seguro viagem, fundo de emergência, né? A gente tinha um fundo de emergência aqui no primeiro semestre bom, assim, né? Porque a gente tinha acabado de casar, então a gente tinha um recurso ali do casamento, e meu celular estragou, parou total. E assim, graças a Deus eu tinha aquele fundo de emergência, eu pude ir aqui no Paraguai, né? Fui lá e comprei o celular. Não é ruim por ser do Paraguai, tá, gente? Tirem isso também da mente de vocês. Mas eu fui lá no Paraguai e comprei. Mas se eu não tivesse comprado, eu não sei como estaria meu contato hoje com os nossos parceiros, com as nossas igrejas, né? Com os amigos, com a família. Então, o fundo de emergência é algo que também é importante. Às vezes, para a saúde, teve um momento que minha esposa ficou doente e eu tive que pegar também esse fundo de emergência para pagar as questões de saúde, de médico dela, de remédios. Então, assim, sejam sinceros. E, no final, quando você tiver conversado com alguém que está no local, visto as necessidades, sendo sincero com você, pergunte-se a si mesmo, eu estou em paz com isso? É pecaminoso isso aqui que eu estou apresentando? Eu estou sendo egoísta, ganancioso? Não, sabe? Se a resposta for não, se você estiver em paz e não for pecaminoso, gente, apresenta, sabe? Não importa se as pessoas vão pensar, nossa, mas por que tudo isso? Fala assim, olha, está descrito, bem descrito aqui com muita sinceridade, não estou querendo ficar rico. A gente não vai ficar rico em campo, a gente quer ter uma vida tranquila, sem se preocupar com finanças, e a gente te convida a fazer parte disso. Nenhuma vez, eu apresentando esse projeto aqui, nenhuma vez alguém falou, olha, eu achei demais. Nenhuma vez. Porque eu fui sincero. Falei, olha, gente, aqui na questão, por exemplo, da direita aqui, que é uma moeda de outro país, a moeda é cara. Quando a gente faz a conversão, ela passa pelo dólar, depois vai para a moeda, nisso a gente perde uma quantia. Então, seja sincero. Isso é muito importante também. Não faça rodeios. E aqui eu gostaria de apresentar esse conceito aqui de prosperidade, tá? Porque muito se fala em prosperidade nas igrejas hoje, e isso acaba, a gente tem medo às vezes dessa palavra, não, pera, prosperidade. Não, pera, eu quero prosperidade. Mas a nossa prosperidade às vezes está numa visão muito materialista e humanista, né? O que é prosperidade? Prosperidade é você ter o suficiente para você e sua família, suprir as necessidades de vocês e para abençoar as outras pessoas. Para você ajudar aqueles que às vezes não têm o recurso que você tem, às vezes aqueles que estão passando por um momento difícil, né? Isso é prosperidade, o suficiente para você e para abençoar outros. Isso é prosperidade. E nós, obreiros, nós precisamos ser pessoas generosas, porque a gente sabe que o recurso que nós temos em mãos não é nosso, nós somos apenas mordomos. E às vezes o Senhor nos entrega esse recurso para que esse recurso chegue a outra pessoa.
às vezes nós somos uma ponte, né, para que outra pessoa seja abençoada, porque nós já temos o bastante. Então, a gente precisa também ter isso em mente. Agora, a pergunta aí que foi feita no chat sobre a questão do contato. Primeiro, antes de entrar em contato, sempre ore por seus futuros parceiros, né? Peça clareza ao Senhor. Deus, como que eu vou falar com essas pessoas? De que forma que eu vou entrar em contato? Com quem eu vou entrar em contato? Como que eu vou apresentar? Mas desde já, abençoe essas pessoas, sabe? Faça com que elas entendam isso aqui. Dê a elas um coração generoso, uma confiança no Senhor, sabe? Me ajude a transmitir isso de uma forma sincera, verdadeira, genuína. Depois, entre em contato com as pessoas. Como que eu fiz? Eu vou mostrar no slide seguinte. Eu entrei pelas redes sociais. Instagram, Facebook, eu não lembro se eu entrei, WhatsApp, enfim. Use as suas redes sociais e entre em contato com aquelas pessoas que você olha e fala assim, olha, essa pessoa aqui, ela me conhece, ela já me acompanha há um tempo, ela participa, ela frequenta os meus posts, sei lá, ela interage comigo, ela é cristã, né, muito importante. Eu vou apresentar para ela, vou convidá-la para participar, vou convidá-la para uma reunião. É um convite para uma reunião. Você fala, olha, sem nenhum compromisso, eu quero te apresentar o meu projeto. Eu quero te mostrar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu pretendo fazer, o que eu estou fazendo, enfim. Entre em contato com essas pessoas e convide-as para uma reunião simples. Seja pessoalmente, seja uma reunião pelo Zoom. As minhas foram todas pelo Zoom, né? Inclusive, a gente estava no meio da pandemia ainda na época, ainda estava meio delicado as coisas, e as pessoas, a maioria, moravam longe. A gente tem gente que ajuda do Pará, do Paraná aqui, do Sudeste também, do Nordeste, enfim, de várias regiões do Brasil. Então, não teria como fazer reunião presencial. E hoje, gente, as redes sociais são uma bênção. Se a gente sabe usar, elas são uma bênção, sabe? Nós temos que usufruir disso para a glória de Deus também. Aproveitar que nós temos isso em mãos. WhatsApp, seja lá Facebook, Instagram, o que for. Use, sabe? Use isso para o ministério também, com sabedoria. Então, entre em contato com as pessoas e só faça um convite para uma reunião. Olha, eu gostaria de te apresentar. Você pode? A gente pode marcar um horário? A gente pode se reunir? Você tem essa disponibilidade? E fala, olha, se você não puder, tudo bem. Deus abençoe. Agora na apresentação. Como que você vai apresentar o seu projeto? Lembra das etapas que eu falei lá da construção do projeto? Apresente seu projeto com convicção, sabe? Apresente seu projeto com sinceridade, como alguém que realmente valoriza e entende o projeto. Porque não adianta você chegar para apresentar o projeto, então, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se Deus realmente quer que eu vá para lá. Eu estou inseguro, eu não sei o que eu faço, eu não sei quem eu sou. A pessoa não vai sentir firmeza, ela não vai te achar uma pessoa responsável para administrar esse recurso. E a gente sabe como que as pessoas lidam com finanças hoje em dia, né? Então, é um assunto delicado. Então, a gente precisamos ser pessoas que elas vão ver, olha, isso aqui realmente é um investimento. Isso aqui realmente vale a pena. Essa pessoa aqui, sabe? Eu sei do caráter que ela tem. Eu sei que ela é uma pessoa confiável. Eu sei que ela é uma pessoa cristã mesmo. Então, apresente seu projeto. Simplesmente apresente seu projeto. O projeto que você orou, que você construiu, que você acredita. E convide-as a participar com você. E diga como elas podem participar. Olha, depois de tudo isso, eu gostaria de te convidar a fazer parte disso comigo, a ser meu parceiro, a caminhar comigo, a segurar as cordas. Eu te convido a fazer parte dessa obra que não é minha, é nossa. Eu te dou esse privilégio. Se você não quiser, tudo bem. Deus te abençoe, mas eu estou te dando esse privilégio e eu entendo que o Senhor irá me abençoar de qualquer forma e vai me levar até esse local e vai me manter lá. Você pode me ajudar ofertando mensalmente, você pode me ajudar ofertando, sei lá, a cada 3 meses, esporadicamente. Você pode me ajudar através da sua profissão. Você é dentista? Atende a minha família quando a gente puder, quando a gente estiver na cidade. Você é médico? Me ajude com exames aí de rotina. Você é professor de inglês? Eu preciso aprender inglês. Você pode me ajudar através da sua profissão. Você não precisa ser específico na profissão da pessoa, mas dê a ela a oportunidade, fale com ela que é possível ela ajudar através da profissão dela. Porque às vezes ela não tem o recurso, mas ela tem a disponibilidade de tempo. Fala, olha, você também pode me ajudar sendo meu intercessor. Eu quero que você seja meu intercessor. Mesmo que você ajude ou não, eu preciso que você seja meu intercessor. Venha comigo fazer parte disso. Eu estou te chamando a fazer parte disso comigo, intercedendo.
Estarei te atualizando sempre das coisas que acontecem para que você esteja batalhando comigo enquanto eu estou no campo. É aquela analogia do enquanto alguns descem no poço, outros seguram a corda, né? Então, segure a corda para mim descer, eu sou esse que desce, e segura a corda para que eu vá. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma mensagem que eu enviei para alguém. Na verdade, eu fiz uma mensagem padrão, né? E fui trocando algumas coisas, às vezes o nome, alguma outra informação que eu sabia da pessoa, se eu era mais próximo ou não. Mas eu cheguei, boa tarde, fulano, tudo bem? Não sei se você sabe, mas eu e minha esposa, aí eu marquei a minha esposa, somos obreiros de tempo integral e estamos nos preparando para irmos integralmente para o local tal, né? Por conta disso, a gente está selecionando algumas pessoas que já conhecemos, já nos acompanham, para fazermos um convite, porque a gente tem orado a Deus, ao Senhor, para que Ele nos direcione a pessoas que o amam, assim como amam a sua obra. E a gente quer te apresentar o projeto que Deus colocou no nosso coração, para que a gente viva com Ele e te convide a fazer parte disso, sendo nosso parceiro na obra, apoiando financeiramente, em oração, nosso ministério e família. Então, caso você aceite pelo menos conhecer mais o nosso projeto, sem nenhum compromisso, nós podemos marcar uma reunião pelo Zoom, pelo Meet, algum dia que fica melhor para você, né? Então, eu acredito que o Senhor pode tocar o seu coração e te convidar a fazer parte dos planos dele para os povos, aí vocês falam o local que você está indo, a quem ele tem nos preparado, né? Então, de qualquer forma, desde já a gente agradece por você ter lido essa mensagem e Deus te abençoe, um abraço. Então, uma coisa muito importante, seja sincero com aquilo que você quer, não adianta você, vamos tomar um cafezinho, vamos ser amigos, e lá no fundo você tem o interesse de apresentar o seu projeto. Não, olha, mesmo se você não for amigo da pessoa, eu quero te apresentar o meu projeto. Então, não dê meias voltas para falar que você quer um parceiro. Não, olha, eu quero te apresentar o meu projeto. Eu estou em busca de pessoas para caminhar comigo no ministério. Faça a pessoa entender e lembre-se você também que não é alguém que está te jogando dinheiro, não, é alguém que está caminhando do seu lado. É alguém que está te ajudando ali, dividindo os fardos, né? Alguém que está orando por você, que está de joelhos com você. Então, seja sincero na hora que você for contactar as pessoas também. E faça um convite convicto. Eu gosto dessa palavra, um convite convicto. O que é um convite convicto? Convicto de que, quando você convidar a pessoa, é o Senhor que irá lhe sustentar, é o Senhor que irá tocar o coração dela ou não. Às vezes não é essa pessoa que o Senhor quer agora para te ajudar, ou às vezes essa pessoa não está com o coração no local correto para te ajudar, e por isso ela não vai ajudar. E é melhor que não ajude, né? Então, entenda também, tenha a convicção que é um grande privilégio participar, tanto seu quanto dela, para que você não pense que você está dando um fardo para ela carregar. Não, você está dando um privilégio para ela, você está ajudando ela, dando essa oportunidade dela participar dessa obra. E entenda também que se essa pessoa não topar, outras pessoas vão topar. Tenha essa convicção, tá tudo bem se alguém falar, não, eu não posso, no momento está difícil, e não precisa investigar a vida da pessoa para saber se está difícil. Não é ela, tá tudo bem, vamos para o próximo. Tem outras pessoas que estão interessadas, outras pessoas estão orando, pedindo essa oportunidade. E entenda que sua fé não está nas pessoas ou nas igrejas, né? Não são eles que te sustentam, é o Senhor. Bruno, uma coisa interessante que você está falando é que as pessoas vão se comprometer, né, em enviar recursos, sua oferta, e é importante que o missionário ele não coloque o seu coração na sua expectativa nessa pessoa, coloque sempre no Senhor. Porque pode acontecer, de repente, de a pessoa não conseguir enviar naquele mês, mas isso não significa que ela não quer mais estar comprometida, porque problemas acontecem, imprevistos acontecem. Então, que o missionário não crie, não coloque expectativa, né, na pessoa, mas em Deus, né, para depois ele não até murmurar, né? Ora, a pessoa prometeu, disse que ia enviar e não enviou, eu tenho custos, eu tenho despesas, como é que pode? Deu a palavra e agora não cumpriu. Não se trata disso. Não se trata disso, né? O nosso coração, a nossa expectativa, né, a nossa confiança precisa estar continuamente no Senhor. Amém, exatamente isso, porque às vezes a gente confia demais nas pessoas e o Senhor faz com que a gente se frustre exatamente para que a gente entenda que não são elas que vão nos sustentar, né? Às vezes a gente coloca o coração demais nas pessoas, no tamanho da oferta, e às vezes é melhor a gente deixar de receber aquela oferta do que ter o coração nela, para entender que quem sustenta é Deus e não é aquela pessoa, aquele ofertante.
né? Então, isso é muito importante também, muito bem falado. E aqui a gente tem uma tabelinha, que inclusive eu peguei naquele livro, O Pedido Divino, que nós temos essas três pessoas, né? Nós temos Deus, nós temos o possível mantenedor, que é a pessoa que ela pergunta a Deus, onde que eu vou investir? Deus, eu quero investir, mas eu não sei aonde. Me ajuda, aonde que eu vou investir? Me dê ideias. E uma vez eu ouvi uma moça falando assim, nossa, Bruno, eu estava orando muito a Deus para saber como que eu iria fazer parte da obra dele. E você me fez o convite bem na hora. Eu falei, glória a Deus, são pessoas assim que eu quero. E até hoje ela está comigo há meses, né? Então, assim, a pessoa vai perguntar a Deus onde investir, você vai pedir a Deus a provisão e você vai convidar essa pessoa a investir. Esse é o ciclo, né? Todos, né, vão até Deus e o Senhor que move o coração das pessoas, o nosso e o das pessoas que vão ofertar nas nossas vidas. Então, esse é um convite, lembre-se, é um convite, gente, é um convite muito gracioso, chamar as pessoas para investir, para fazer parte dessa obra com a gente. A gente não tem que ser egoísta de querer fazer a obra sozinho, né? A gente sabe que há muitas coisas maravilhosas que só vive quem vive a obra, e a gente tem que possibilitar as pessoas de viverem isso, de estar caminhando com a gente e falar assim, olha, eu tenho um testemunho para contar para vocês, aconteceu isso, isso e isso. A pessoa vai se sentir participante. Cara, eu estou fazendo parte disso, glória a Deus, sabe? Eu estou ajudando com R$ 20 por mês e com esses R$ 20, eu estou fazendo parte dessa obra grandiosa e maravilhosa que o Senhor tem feito. Isso é muito legal. E aqui uma coisa que é muito importante também, que às vezes a gente falha muito, a questão do relacionamento com essas pessoas. Primeiro, questão dos informativos. Às vezes, as pessoas, os obreiros, nem mandam informativo. Ou seja, nem sabem, as pessoas que ajudam nem sabem o que está acontecendo no campo. Nem sabem como que o público está, como que o obreiro e a família está, não sabem nada. Então, como que eles vão interceder, como que eles vão continuar apoiando se eles não sabem nem o que estão apoiando, nem pelo que interceder. Né? Então, sempre deixa eles a par assim, do que está acontecendo. Quais são os trabalhos que estão sendo realizados, as pessoas que a gente está conhecendo, como que a sua família está. Então, sempre tem uma relação saudável com essas pessoas, né? Sempre busque manter uma relação amigável com elas, não como um estranho, porque é alguém que caminha do seu lado. Você não vai caminhar com o seu lado durante anos com uma pessoa estranha. Não, você vai caminhar com um amigo. Então, tem essa relação amigável. Uma coisa que eu e minha esposa a gente faz além de sempre mandar uma mensagem de agradecimento quando a gente recebe a oferta da pessoa, às vezes por áudio, para não ficar muito monótono, né? Muito igual sempre, por áudio, ou manda uma mensagem diferente. Enfim, a gente sempre deixa claro, né, a questão do agradecimento. A gente sempre deixa claro isso, mas a gente também pegou a data de aniversário das pessoas, ainda faltam algumas, mas no aniversário delas a gente manda uma mensagem, se for alguém mais próximo, às vezes a gente manda olha, toma aqui para você tomar um sorvete, comer um hambúrguer, a gente gostaria de te abençoar, você tem nos abençoado tanto, sabe? Ideias assim, para que as pessoas entendam que elas não são mais são pessoas que nós valorizamos também, que nós amamos ter ao nosso lado. Então isso é muito importante. Então, outra coisa que é essencial, sempre esteja orando e intercedendo por essas pessoas. Nunca deixe de orar por elas, porque elas também precisam de intercessão, também precisam de oração. Às vezes elas estão passando por um momento de dificuldade financeiro, às vezes, e você não está nem ligando. Às vezes está passando por um momento de luto, um momento de, às vezes, de desemprego, e você acha que está suficiente você só receber dela e não ajudar ela com nada, assim, não fazer parte do sofrimento dela ou da alegria dela. Então, sempre pergunte, eu posso orar por você por algo específico? Vamos orar juntos? Você está precisando de alguma coisa? Porque, às vezes, é a nossa vez de também contribuir com algo que essa pessoa está precisando. Às vezes, a gente tem um recurso que a gente fala, poxa, isso aqui não sei o que eu faço, eu quero ajudar alguém. Às vezes um parceiro seu, um mantenedor seu está precisando. Às vezes a gente ajuda algum mantenedor nosso. Alguns, inclusive, estão fazendo missões de curto prazo, a gente fala, poxa, tá aí, vamos ajudar, né? Ele está levantando recurso aqui, ajuda a gente há tanto tempo também, vamos ofertar também. Então, a gente também tem que ter esse coração, porque se a gente espera que as pessoas sejam generosas, nós também temos que ser generosos. Se a gente espera que as pessoas orem, intercedam por nós, a gente também tem que estar intercedendo por elas, né? E ciente daquilo que elas estão vivendo. A gente tem que estar olhando, às vezes, nas redes sociais, falando assim, olha, mãe de fulano faleceu, vamos mandar uma mensagem, né? Ele deve estar passando por um momento difícil, porque às vezes a pessoa
tá em luto, e você tá ali, poxa, meu irmão, obrigado pela oferta, como você está? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Eu assim, poxa, minha mãe faleceu, não sabia. Ah, faz 3 dias. Poxa, meu irmão, sabe? Então, às vezes é bom a gente estar sempre ligado também no que está acontecendo na vida das pessoas, não para fofocar, mas para orar mesmo, sabe? Para interceder, ajudar, se oferecer como, o que que eu posso fazer por você? Eu posso te ajudar com isso, sabe? Isso é muito importante. E aqui alguns alertas, assim, que são muito importantes também, que isso pode afetar o seu sustento. Se você não tiver responsabilidade, se você não souber administrar bem os recursos que o Senhor colocar nas suas mãos, se você não for sábio na aplicação, no investimento, no gasto, isso pode acabar custando caro para você. Se você falar assim, tá tudo bem, todo dia eu pedi um lanche de R$ 100, no final do mês o Senhor vai me sustentar. Tudo bem eu fazer uma viagem super extravagante aqui e o Senhor vai me sustentar. Não é assim que funciona também. Né? Assim como não são assim que as outras pessoas vivem. A gente não tem que achar que somos superiores também, a gente tem que ter responsabilidade. Nós somos mordomos do recurso do Senhor. Né? A gente tem que lembrar que tem pessoas que estão investindo em nós. E a gente não pode fazer pouco caso ou gastar de qualquer forma isso. Um adendo, não significa que a gente não pode ter momentos de lazer, como eu falei anteriormente, tomar um sorvete, comer uma pizza, nada disso, tá? Não significa isso. Mas a gente tem que ter sabedoria no uso dos recursos, tá? Sempre, olha, o que é prioridade? Vou na prioridade, vou pagar meu aluguel, eu não vou comprar um celular novo, sabe? Então, isso é responsabilidade. E tá sempre também compartilhando o seu projeto. Nos informativos que está fazendo, sempre buscando novos parceiros, como eu falei, e a comunicação é uma outra coisa que a gente precisa melhorar muito, sempre mantendo contato, como eu falei. Olha, como você tá? Olha, aqui a gente está assim. Tá tudo bem com você? Eu posso orar por você? E também deixando claro que você precisa. Nos seus informativos, fala, olha, a gente está precisando de uma carteira, porque aqui os ônibus são ruins, a gente está precisando de, sei lá, aumentar o nosso sustento, porque o aluguel ficou mais caro. Enfim, comunique suas necessidades. Às vezes a gente é muito orgulhoso de falar, estou precisando de ajuda. Não, você está precisando de ajuda? Fale. Se você não falar, as pessoas não vão adivinhar. E outra coisa, às vezes a nossa falta de fé e de confiança também pode afetar o nosso sustento. Porque às vezes a gente coloca nossa fé, nossa confiança no dinheiro, e o Senhor fala, não é no dinheiro que você tem que confiar, é em mim. Eu vou tirar o dinheiro para que você aprenda a confiar apenas em mim. Né? Às vezes a nossa falta de fé, ela nos impede de dar passos, né, que vão afetar o nosso sustento. Então isso também é muito importante, manter a fé naquele que realmente nos sustenta, que não é o dinheiro, é o Senhor, né? E uma coisa que eu e minha esposa têm feito ultimamente, que eu posso dar de sugestão e dica também, é a questão do investimento, tá? Lembre, ministério não é despesa ou gasto, é investimento. E esse deve ser tanto o pensamento das pessoas que participam, das igrejas que participam, mas também o nosso. Às vezes a gente quer que as pessoas invistam, mas a gente não investe. A gente faz um trabalho com todo respeito porco, digamos assim. A gente quer apresentar um projeto que a gente não investe no projeto, a gente faz de qualquer jeito, a gente pega ali, desenha um desenho todo ruim e vai apresentar achando que as pessoas vão dar seriedade, vai ter seriedade, não vai parecer profissional, vai parecer qualquer coisa. Ele fez de qualquer jeito porque ele faz de qualquer jeito, é uma pessoa desleixada, é uma pessoa bagunceira, é uma pessoa irresponsável, então invista nisso, às vezes num designer, né? Pague alguém para fazer o seu projeto, não precisa para fazer todo informativo mensal pagar alguém, não tem necessidade também. Mas às vezes um projeto central, eu não consigo, eu não sou bom nisso, eu não sei fazer sozinho. Investe, sabe? Paga alguém para fazer, às vezes um cartão de visita, você vai nas igrejas, compartilha o seu projeto, alguém fala, como que eu posso entrar em contato? Então, irmão, deixa eu pegar aqui um papelzinho e anotar. Não seria melhor você, toma meu cartão de visita? Isso não traz um ar de profissionalidade, né, de ser profissional, de seriedade. Então, é importante isso também, a gente tratar isso com seriedade. Da mesma forma que a gente quer que as pessoas invistam, a gente também tem que investir no nosso ministério para aumentar, melhorar a comunicação, a visibilidade, não para nós, né? Não, olha, eu quero ser cada vez mais conhecido. Não, é uma visibilidade para aquilo que Deus está fazendo, né? Para que
tenha mais profissionalismo, para que as pessoas vejam o que você está fazendo. Então, tudo isso é importante. E, para finalizar, caso alguém tenha perguntas também, queira comentar, eu peguei esse trecho aqui do The God Ask novamente, que diz assim, deixa eu colocar na tela. Ó Deus, para a tua glória, enche as nações com obreiros espiritualmente sadios, visionários e com sustento completo para que cumpram a grande comissão. Importante, com sustento completo, tá? Porque isso é muito importante. Isso também vai afetar aquilo que a gente está fazendo, a nossa família, nosso emocional. Então, a gente tem que fazer essa oração. Deus, me ajude, sabe? Me ajude a fazer um projeto de uma forma verdadeira, sincera, que vai comunicar verdades, que vai comunicar de uma forma que não é apelativa, mas é convidativa, é muito importante. Não adianta eu pegar um monte de foto de crianças da África, como muitos fazem, e falar assim, olha, se você não ajudar, essas crianças vão passar fome. Assim, olha, eu te dou o privilégio de fazer parte disso aqui. Aqui as pessoas estão passando necessidades, mas a gente tem suprido essas necessidades, e a gente quer te convidar a também ajudar nisso. Não é uma fala apelativa, é uma fala convidativa, entende? Tem diferença. E isso vai afetar também na forma que as pessoas te veem e veem o seu trabalho. Então, o que eu tinha para falar com vocês é basicamente isso. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, algum slide, alguma fala, mas acredito que, resumidamente, é isso. Eu acho que já deu para dar uma ideia bem legal, assim. Uau, muito bom, meu amigo, muito bom. Né? Para nós também é um privilégio, né, receber você aqui com tanta graça, assim, servindo, né, a Igreja de Cristo. Nesse tempo. Obrigado. A apresentação foi ótima, o tema maravilhoso, você conseguiu escorrer bem aqui. Assim, para nós foi maravilhoso, né? Para a gente aqui escutar isso, muito bom mesmo, verdade. Você tem livros para indicar? Eu tenho uns dois aqui que eu queria indicar, mas eu queria indicar depois que você indicasse o seu. Esse livro que eu usei aqui em alguns trechos é muito bom. Eu sempre indico ele, que é o Pedido Divino. Né? Você consegue achar, acho que na Amazon. Eu não lembro se está em português na Amazon, mas de qualquer forma, se você não encontrar, eu tenho ele em e-book, mas eu acabei conseguindo o PDF traduzido. Né? Eu não gosto de compartilhar PDF, mas como eu tenho ele em e-book que eu comprei, eu falei, vou pegar a tradução aqui, acho que não tem problema. Mas se você não encontrar, eu posso compartilhar. E tem um outro que eu esqueci o nome, mas eu vou ver se eu pesquiso aqui, eu lembro e passo para vocês também. Mas esse ele é muito bom mesmo. Ele é muito esclarecedor, muito encorajador e eu indico muito ele. Legal. Eu quero indicar um livro que é da Mônica Mesquita, não sei se você conhece. Era esse mesmo. Muito bom, muito bom. Eu tenho indicado esse livro aqui para todos os amigos que querem. Eu vou deixar aquele aqui, né, para quem quiser, né, anotar. Recursos e Missionários e Recursos, da Mônica Mesquita. Ele é da editora Betânia. É um excelente livro, muito bom, muito bom. Eu considero ele um manual, né? Assim, excelente para quem está iniciando. Tem várias dicas, várias orientações. Eu acho ele assim, muito legal. Um outro livro que eu quero indicar também, vou deixar aqui do lado de cá, que é esse livro aqui. Esse livro é do Matheus Ortega, ele irá falar sobre a economia do reino. Ele vai trazer 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Esse livro ele é fantástico e não sei se você conhece ele? Conhece? Inclusive se eu não me engano, tem um episódio no podcast do Bibotalk falando sobre ele. Isso. Muito bom, muito bom. Excelente livro. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que ele te ajuda a você identificar qual que é o seu perfil. Qual que é o seu perfil, cara? Dentro dessa realidade de riqueza e pobreza. Então, assim, tem um perfil doador, moderado, transformador e o abnegado. Então, assim, ele é muito bom. Cada um de nós temos um perfil. E quando você descobre esse perfil, você consegue ser muito mais intencional. Você consegue ser muito mais assertivo, né, usando a palavra da colega que estava aqui
distante, a Jéssica, você consegue ser muito mais assertivo em tudo aquilo que você está servindo no reino. Então, são 2 livros que eu quero indicar. Esse aqui é pela editora Thomas Nelson, né? É um livro, assim, maravilhoso. A gente não está ganhando nada, gente, indicar livro, né? A gente só quer mesmo que vocês sejam muito, muito abençoados, de verdade, viu? De verdade, de verdade. A gente vai deixar o nome dos livros no grupo. A gente vai deixar também lá no grupo alguns PDFs, né, com alguns artigos para vocês lerem, assim, super importante sobre esse tema. A gente pode disponibilizar a sua apresentação, amigo? Vou mandar para a Nicole e ela encaminha para vocês lá. Ótimo. Tudo bem, então. E a gente vai disponibilizar. Eu quero abrir aqui para mais alguma pergunta que você quiser fazer. Gisele fez. Tem uma pergunta da Gisele aí. Alguma dica para conseguir recursos de outra maneira? Por exemplo, em alguns campos é possível trabalhar e às vezes o trabalho pode ser um meio de acessar o local para a pregação do evangelho. Eu entendi a sua pergunta, Gisele, mas uma coisa que eu sempre gosto de dar ênfase quando surgem essas perguntas é a gente entender que o ministério ele também é um trabalho, tá? Porque às vezes a gente fala, as pessoas, eu já ouvi isso. Por que você não trabalha para sustentar a sua família? Eu falei assim, olha, primeiro que o ministério em si já é meu trabalho, né, integralmente. Então, é muito importante a gente ter sempre isso também no nosso discurso. Mas vai depender das suas habilidades também, né? Em alguns locais, você só vai conseguir entrar mesmo com o trabalho, né? Em países fechados, por exemplo, que é um contexto que eu e minha esposa a gente estuda, se você não for um profissional, você não vai conseguir nem entrar e muito menos permanecer. Então, assim, vai depender daquilo que você faz. Você quer vender algo, vai depender daquilo que o próprio local tem como necessidade também, porque às vezes uma coisa que acontece, que já aconteceu, é, por exemplo, vamos iniciar um trabalho em um local e uma pequena comunidade e eu vou abrir uma barbearia. Mas aí só tem um barbeiro e é o único sustento do cara. E todo mundo começa a cortar com você, porque você faz um preço mais barato e você acaba atrapalhando um trabalhador que está ali ganhando sustento para sua família. Então, acho que vale você pesquisar o local que você vai, né? Porque não adianta você, por exemplo, ir para um local vender comida brasileira, sendo que eles não comem comida brasileira, dando um exemplo. Então, cabe um estudo, né? Um estudo do local. Qual é o povo, o público que tem ali, o que eles consomem, o que eu conseguiria vender, o que eles têm interesse, o que eu faço, o que eu sei fazer de bom, de que forma que eu posso trabalhar ali para conseguir um recurso. Então, não tem uma resposta pronta, assim, vai depender muito do local mesmo e daquilo que você faz e tem de habilidade, assim, né? Muito legal. Uma coisa que me chama a atenção na sua fala é que o ministério é trabalho. Então, às vezes, o missionário, ele minimiza, ele diminui, né, o privilégio do ministério e não consegue desenvolver ou acreditar que o ministério ele pode, né, porque o ministério não é nosso, é do Senhor em nós, né? O ministério mesmo ele pode trazer os recursos que são necessários para a missão, porque essa missão, novamente, não é nossa, é do Senhor. Então, essa ideia de, pô, será que eu vou, se eu estiver trabalhando, fazer... E aí tem uma outra questão que é muito importante. Nem todo mundo, aí eu uso a sua fala, como você disse, que tem a habilidade de conseguir fazer 2 coisas. Então, dependendo do trabalho que você for fazer, vai lhe ocupar tanto tempo que você não vai ter condições de fazer uma outra atividade, né? Você vai mergulhar naquilo que você está fazendo, você não tem condição alguma de você fazer uma atividade para levantar recursos. Então, aí o coração do missionário fica dividido. O que é que eu faço? Né? Vou trabalhar, vou largar. Então, assim, a fidelidade ao Senhor, a compreensão do lugar que você foi chamado, o que você, né, está fazendo naquele momento, o que o Senhor chamou você para fazer naquele momento. É um ministério, então dedique, isso é trabalho. E o texto bíblico, o obreiro, ele é... Exatamente. É muito importante isso. Inclusive, um dos pontos negativos, assim, tanto do negócios como missão, quanto dos fazedores de tenda, é a questão que, às vezes, eles deixam a obra, o motivo principal no qual ele foi até o local, ele deixa o ministério, a pregação do evangelho em segundo plano. Há muitos casos de pessoas que vão para campo, tanto como fazedores de tenda, quanto como empresários na área dos negócios,
que eles se acomodam e acabam não pregando. Ele simplesmente coloca o ministério assim debaixo do tapete. Ele começa a ganhar muito, ou ele acha que se eu falar eu vou perder credibilidade aqui, eu vou ser demitido, eu não vou ganhar mais dinheiro. Então tem esse ponto negativo, assim, né? Mas não é errado, né? Se você souber ali dosar e colocar a sua prioridade no que realmente importa, e se você fizer algo ali que realmente não vai te atrapalhar no que você deve fazer ali, que não vai causar um escândalo ou atrapalhar alguém, tudo bem, assim. Então vai depender muito disso também, né? O que o ministério local ele te permite, o que tem como necessidade, o que eles podem consumir, tem desejo, interesse, o que eu sei fazer. Então, tudo isso é importante, né? Exatamente. Eu acabo investindo mais tempo no emprego que deveria ser secundário do que no trabalho que deveria ser primário, né? Que é a obra. Então, tem esses pontos negativos, né? Mas não é impossível. Muitas pessoas fazem isso, né? Muitas pessoas, por exemplo, algo como fotografia, né? É muito normal ter fotógrafos em países de fora, principalmente perseguidos, que essa é a forma deles, tanto ter uma identidade local, né, como fotógrafo e não como missionário, e também conseguir um recurso para que ele se mantenha no local. Então, depende muito do campo, né? Não tem, vai vender doce. Às vezes, em alguns locais não funciona. Então, cabe um estudo mesmo do local. Isso aí, gente. Mais alguma pergunta? Poderia trazer alguma coisa para a gente perguntar? Muito legal. Da galera que está aqui, mais alguém quer perguntar? Graças a Deus. Que bom, que bom, que bom. Muito feliz de te conhecer, viu, Bruno? Muito feliz de poder compartilhar com você essa mesa, esse bate-papo, tá? A gente está muito feliz de poder caminhar junto, né? Estamos indo para o mesmo lugar. Fica aí um convite para o momento, se quiser vir conhecer a missão aqui em Itapecuru, tá bom? Passar um momento de férias, se você quiser, com a família, isso é muito legal, tá bom? Tenha certeza que você está aí ganhando amigos, parceiros, que estão orando por vocês, né? Abençoando a vida de vocês, vocês abençoaram muito a gente aqui essa noite, e a gente quer agradecer por isso. Bom, antes de mais nada, vocês que estão aqui acompanhando a gente, se ainda não segue a gente lá no Instagram, o nosso Instagram é Missões Casa Farol, @Missão Casa Farol. Missão ou Missões? Eu próprio. @Missões Casa Farol. Você pode seguir a gente lá. E é isso, gente. Bom, eu pedi para você encerrar com uma oração. Pode ser? Claro. Queria agradecer também pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês compartilhando sobre isso e espero que isso tenha abençoado a vida de vocês, como abençoou a minha quando eu comecei a ter essa claridade, né, essa clarividência no assunto. Então, espero que vocês tenham sido abençoados. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa reunião aqui com meus irmãos e também por aqueles que irão assistir posteriormente, Deus. Obrigado porque tudo isso é para a tua glória e o Senhor nos dá o privilégio de fazer parte disso. Obrigado porque mesmo apesar das nossas incapacidades, da nossa falta de habilidade, apesar das nossas falhas, o Senhor continua avançando cada vez mais nos campos para que o Senhor seja glorificado e as pessoas sejam abençoadas. Eu oro para que esse tema, esse assunto, essa questão das finanças, do recurso, não seja para nós um peso, não seja para nós motivos de idolatria, de ansiedade, mas que o Senhor cada vez mais mostre-nos que o Senhor é quem nos sustenta e que toda finança, todo recurso é teu e vem do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude a construir nossos projetos, a comunicar de uma forma compreensível, saudável, verdadeira, que o Senhor nos ajude a comunicar, a ter relacionamentos cada vez mais saudáveis com as pessoas que nos apoiam, as igrejas que nos apoiam, e também a servi-los, Pai, porque nós somos chamados para servir, e nada mais justo do que servir aqueles que caminham ao nosso lado também. Eu oro por cada irmão que passou aqui e que irá assistir posteriormente, que o Senhor esteja abençoando o ministério deles, abrindo portas, dando sabedoria, criatividade, Pai, e
ousadia na forma que eles compartilham o evangelho e também o projeto para que permaneçam no campo compartilhando o seu evangelho, Pai. Que o Senhor tenha sido glorificado nessa noite e continue sendo glorificado através dos nossos trabalhos, nossos ministérios e famílias, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado. Um grande abraço, beijo no coração, lembrança para a esposa aí. Obrigado, um abraço para vocês também. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe. Valeu, meu amigo. Valeu. Depois você corta essa parte, né? Gente, eu esqueci a palavra.